aprendendo a ser guiado por Deus, permanecer na presença de Deus. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre permanecer na presença de Deus. Nós já vimos nessa série de mensagens que Deus deseja guiar a nossa vida. Deus deseja ser o orientador das nossas vidas, o instrutor das nossas vidas. Ele quer nos instruir todos os dias. Ele quer ser o nosso conselheiro e cuidar de nós em cada passo no trajeto de nossas vidas. Eu gosto muito do que Moisés escreveu em Deuteronômio capítulo 1, versículo 31, quando ele testemunha do cuidado de Deus para com o povo no deserto. Veja esse texto comigo. No deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Veja só, meus irmãos, que quadro fantástico. Que cuidado protetor, que mente orientadora que Deus nos dá ao nos dirigir durante todo o percurso. Olha só, como nós já vimos nas últimas mensagens, a orientação de Deus acontece aonde nós estamos. Nós temos que começar, meus irmãos, do ponto onde nós nos encontramos. Começar com aquilo que nós temos. Dar acenos para Deus, pequenos acenos para Ele, para que Ele nos guie, para que Ele nos oriente. Cada um de nós precisa sinalizar a Deus que disciplinadamente faremos então paradas estratégicas, como nós aprendemos na última mensagem. E hoje, em nossa mensagem, nós vamos aprender a ser guiados por Deus, mais uma vez. E vamos aprender, se de fato nós queremos ser guiados por Deus, nós precisamos permanecer na presença do Senhor. Não tem outro jeito. É só permanecendo na presença dEle, porque é a presença divina que põe fim a todo medo, é a presença divina que põe fim a toda covardia nos nossos corações. A presença de Deus é a base divina para a nossa coragem. E no momento você vai ver Cristo dizendo, olha só, tenha coragem, aguenta aí mais um pouquinho, estou acalmando a tempestade, segura mais um pouquinho, fica firme, não tenha medo, não precisa ficar com medo não, a tempestade vai passar não. Você não vê Cristo dizendo isso. Ao invés disso, mesmo em meio aos vendavais da vida, mesmo em meio às tempestades, mesmo tudo sendo o contrário, você escuta Jesus dizendo, coragem, sou eu. Não tenha medo. Na mensagem de hoje nós vamos meditar no texto base, que vai ser o texto de Atos, capítulo 20, versos 22 ao 24. O texto diz, agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Como eu disse, esse texto vai ser a base para esta mensagem. E como nós veremos, se nós desejamos ser orientados por Deus, nós precisamos permanecer em Jesus. Nós precisamos manter a nossa vida fixa em Jesus. Foi Ele mesmo quem afirmou em João capítulo 15, versículo 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. O texto aqui deixa claro, Jesus deixa claro que nós precisamos permanecer nele. No texto de Atos que nós lemos, Paulo ele já está no fim do seu ministério entre os gentios. E depois de ter morado em Éfeso, e ali ter estabelecido igrejas, ter preparado discípulos e obreiros, então ele está agora voltando para Jerusalém. Paulo ele desejava terminar bem a sua corrida. Mas entenda algo aqui, meu irmão e minha irmã. Talvez você não esteja na mesma fase, no mesmo momento de vida que Paulo se encontrava. Talvez você esteja no início da sua juventude, ou quem sabe, você já esteja no auge da sua maturidade. Mas
muitas vezes você tem pensado em desistir. Muitas vezes você tem considerado a desistência como uma possibilidade. Será que você já sentiu vontade de desistir? Será que você já se viu numa situação onde você pensou que desistir seria a melhor opção? Será que você já passou pela crise, se você deve ou não ficar, talvez no seu trabalho atual, continuar aí? Será que você já esteve naquele dilema, se você deve ou não fechar o seu negócio? Talvez insistir um pouco mais. Será que você já esteve em dúvida se você deve ou não permanecer em um relacionamento, em um namoro? Ou se você deve perdoar essa pessoa, dar uma nova chance? Ou talvez pôr um ponto final e terminar com esse relacionamento de uma vez? Será que você tem vivido um momento onde você se pergunta: será que eu devo continuar nesse curso que eu estou fazendo? Ou será que eu devo desistir e abrir mão? Porque, sei lá, às vezes Deus tem algo melhor para mim. Preste atenção a isso, meu irmão. Muitas vezes nos vemos entre a vontade e o desejo. A vontade diz: fica, e o desejo grita: desista. Na maioria das vezes, a voz da desistência, ela grita mais alto do que a voz que diz para nós permanecermos. Não são poucas as vezes que nós perguntamos: será que eu estou no caminho certo? Você já fez essa pergunta? Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso que Deus realmente queria para a minha vida? Ou será que eu cheguei num ponto que eu tenho que virar a página? Eu já me peguei por muitas vezes me sentindo dessa forma, por muitas vezes envolto ao sentimento e o desejo de desistir, de jogar tudo para o alto e virar a página. Mas todos nós que desejamos chegar ao final vitoriosamente, nós sabemos que manter a rota nunca vai ser a opção mais simples, nunca vai ser a opção mais fácil. Existe um livro na Bíblia, no Velho Testamento, chamado Ruth. E eu imagino que a grande maioria de vocês conhece a história de Ruth. Você se lembra? O marido de Ruth morre e ela está então em uma terra estrangeira. Ela poderia seguir o seu caminho, ela poderia pegar as coisas dela e voltar talvez para a sua própria terra, para o meio dos seus familiares, mas ela escolhe ficar. Ela escolhe ficar com a sua sogra Noemi até que Deus a honra. E ela então reconstrói a sua vida com um cavalheiro que a resgata da sua tragédia. E em um momento decisivo na história de Ruth, veja só o que Ruth disse para sua sogra Noemi, no texto de Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 18. Eu peço que você preste atenção à leitura desse texto, porque a história de Ruth vai nos ajudar a compreender aquilo que o Espírito de Deus está falando a cada um de nós nesse momento. O texto diz: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Como nós vemos no texto bíblico, Ruth, contrariando todas as evidências contrárias, ela decidiu permanecer, custasse o que custasse. Mas a história de Ruth, ela não termina assim, porque Deus honrou a escolha de Ruth em ficar, em permanecer. Anos depois, Deus ele compensou a escolha de Ruth ter permanecido com a sua sogra Noemi. Deus restitui Ruth. Veja só o capítulo 2, versículos 11 e 12, o que diz: Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal, para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Deus honrou a escolha de Ruth de não desistir, de ter ficado com Noemi. Deus viu essa ação de Ruth como um aceno de fidelidade, como um aceno que dizia: Senhor, eu quero ser orientada por Ti, eu quero ser orientada por Ti, Deus. Por isso, preste atenção. Tudo na vida de Ruth mudou
porque ela decidiu ficar. Quando tudo justificaria ela desistir. Tudo ao redor, tudo que estava acontecendo na vida de Ruth justificaria a desistência dela, mas ela escolhe ficar, ela escolhe permanecer. E eu peço que nesse momento, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu peço que você olhe para a sua vida, eu peço que você avalie o seu coração e a sua atitude nesse momento. Talvez o momento que você tem vivido, desistir seria o mais recomendável, pelo que você tem escutado dos outros. Talvez as pessoas tenham até motivado você, desiste, abre mão, não vai dar certo. Talvez no momento que você está vivendo, na situação que você está encarando, abandonar o barco seria a coisa melhor a ser feita, a coisa mais aceitável a ser feita, mas Deus é claro em dizer, aqueles que permanecem dão muito fruto. Aguentar firme nem sempre vai ser a coisa mais fácil. Permanecer não é uma coisa para os fracos, mas desistir é sair voluntariamente da presença da ação divina em nossas vidas. Por isso, guarde essa verdade no fundo do seu coração. Quanto mais Deus deseja te usar, maior a probabilidade de você se sentir tentado a desistir. Quanto mais Deus deseja usar a tua vida, maior vai ser a tua tentação, o teu desejo para desistir. Por isso não saia da presença divina. Existe uma força muito poderosa em ficar, muito mais poderosa do que você pode imaginar, meu irmão. O Salmo 16, versículo 11, descreve assim a vida daquele que permanece na presença de Deus. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Deus deseja nos guiar para essa vida plena de alegria. Deus deseja nos guiar para essa vida de prazeres eternos. Mas o que é que nós podemos fazer para permanecer na presença desse Deus soberano, desse Deus poderoso, sem desistir? E em primeiro lugar, para aprender a ser guiado por Deus, permanecendo na presença dEle, seja sensível à direção do Espírito Santo. Seja sensível à direção do Espírito Santo. E neste momento eu oro, eu peço a Deus que o Espírito Santo abra o teu entendimento, abra o seu coração, dê ouvidos sensíveis e um coração sensível para ouvir aquilo que Ele está dizendo para você. A Bíblia é clara em nos informar em João capítulo 14, verso 26, que o Espírito Santo enviado por Deus nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo aquilo que fosse imprescindível do ensino divino. Ser dirigido pelo Espírito Santo é a única garantia que você tem de permanecer no lugar certo. Seja indo ou seja voltando, você sempre vai estar seguro, meu irmão. Quando você permanece na presença de Deus, você tem a segurança garantida. E essa é a realidade em que Paulo vivia. Tanto que nós lemos no texto de Atos, capítulo 20, versículo 22, o que Paulo diz. Veja só mais uma vez. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. Você não vê Paulo dizendo, agora que me deu uma vontade aqui, eu vou voltar para Jerusalém. Você não vê Paulo dizendo, quer saber, eu estou com saudade de Jerusalém, eu vou voltar para Jerusalém. Não, Paulo ele não age por impulso humano. Paulo não se orienta pelo bom senso da maioria das pessoas. Paulo se deixa ser compelido pelo Espírito Santo. Paulo é sensível à orientação que o Espírito Santo está dizendo a ele, volte para Jerusalém. Portanto, eu preciso repetir, meu irmão, ser dirigido pelo Espírito é a única garantia que você tem de que você vai permanecer no lugar certo, seja indo ou seja voltando, você estará seguro na presença do Senhor. Então, como posso saber se eu estou sensível à voz do Espírito Santo? Existem muitas pessoas que imaginam que ouvir a voz do Espírito Santo é prestar atenção nos sonhos que nós temos à noite. Outros pensam que estar sensível à voz do Espírito Santo é levar em consideração supostas profecias dadas por alguma pessoa para a nossa vida. Ou ainda outros dizem que é você seguir os sentimentos favoráveis do seu coração. Mas a forma mais
comum e mais efetiva de nós ouvirmos a voz do Espírito Santo é através da leitura e meditação da palavra de Deus. Não há outra fonte mais segura do que a palavra de Deus. Não há outra fonte mais confiável do que você buscar ouvir a voz do Senhor através da leitura e meditação da palavra. A meditação em um pequeno texto bíblico, ela foca a nossa mente na presença de Deus. Ela abre a nossa perspectiva para os toques divinos. Ela desperta a nossa mente para a orientação que Deus tem para cada um de nós. Tanto que em João, capítulo 14, versículo 26, está escrito: mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Veja que o texto lido deixa claro que o primeiro papel do Espírito Santo é nos ensinar. Mas ensinar o quê? Ensinar através do quê? Ensinar a palavra de Deus escrita. E o que ela nos fará lembrar? Tudo o que nós aprendemos em sua palavra. Ele irá nos lembrar dessas verdades, daquilo que nós lemos, daquilo que nós meditamos nos momentos exatos, para que nós tenhamos a orientação divina no momento certo. Será que você percebe, meu irmão? Será que você percebe que quando você disciplinadamente separa tempo para estudar a palavra de Deus, quando você separa tempo para meditar naquilo que você leu, você está dizendo ao Espírito Santo: pode falar, Senhor, que eu te escuto, pode ministrar na minha vida, que eu estou pronto para ouvir a tua voz. Por isso, seja sensível à orientação do Espírito Santo. Quanto mais você se alimentar da palavra, quanto mais você meditar na palavra, no momento oportuno o Espírito te trará lembrança daquilo que você leu, daquilo que você meditou, e você terá direção e você será guiado na presença do Senhor Jesus. Em segundo lugar, para aprender a ser guiado por Deus, permanecendo na presença dEle, tenha certeza em meio às incertezas da vida. Tenha certeza em meio às incertezas da vida. Eu acho engraçado que muitas vezes Deus ele trabalha com o paradoxo. Muitas vezes a vida parece uma contradição, não faz sentido, não tem lógica, não segue uma lógica. Na maioria das vezes nós até paramos para imaginar como é que vai ser o amanhã, mas daí o amanhã chega e a gente vê que não era nada daquilo, que a gente não tinha noção do que aconteceria. E Paulo ele deixa isso muito claro em Atos capítulo 20, verso 22, veja só: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Paulo ele até sabia os rumores do que poderia acontecer com ele em Jerusalém. Muitos diziam, talvez para ele, que ele seria preso, que ele seria torturado. Talvez ainda outras pessoas o alertaram: Paulo, se você voltar para lá, você vai ser morto. Mas Paulo afirma a sua incerteza no texto, quando ele diz: estou indo sem saber o que vai acontecer ali. É um fato, meus irmãos, fica claro que o momento era um momento de incerteza na vida de Paulo. E talvez você que está aqui nessa manhã, também assim como Paulo, tem vivido um momento de incerteza. Você não sabe o que vai acontecer, você não consegue imaginar quais serão os desdobramentos de tudo isso que está acontecendo na tua vida. Mas olhe para Paulo. Paulo enfrenta este momento de incerteza com a certeza divina. E qual era a certeza divina que Paulo possuía? Eu fui compelido pelo Espírito Santo. Paulo ele tinha convicção que ele havia sido enviado pelo Espírito Santo. Paulo enfrenta a incerteza humana com a certeza divina. E de fato Paulo, ele não sabia, mas lá uma emboscada dos judeus religiosos o esperava. E depois ele foi preso. Ele apelou para Roma em Cesareia e ele foi enviado a Roma. Paulo tinha tanta certeza da orientação divina que as incertezas humanas perderam as suas forças. Sem dúvida, Paulo se lembrava do contexto do seu chamado, quando Deus declarou em Atos, no capítulo 9, versos 15 e 16: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome.
Deus deixou claro com relação às incertezas: ele sofrerá pelo meu nome. Sim, meus irmãos, Paulo sabia que ele enfrentaria momentos difíceis. Paulo estava pronto porque ele sabia que ele enfrentaria sofrimentos, ele enfrentaria horas dolorosas. Mas como é que Paulo deveria enfrentar esses momentos? Através da certeza divina do seu chamado. Você percebe o que Deus está falando nessa manhã? Quando a vida se encher de certezas, traga a lembrança, a certeza divina no seu coração. Quando a vida se encher de preocupações, de medos, traga a lembrança, o chamado que Ele trouxe para você, a certeza que você tem nele. Troque esses pensamentos de ansiedade, troque esses pensamentos perturbadores pela promessa orientadora de Deus. E quais são essas promessas, meus irmãos? Está registrado no Salmo 32, versículo 8, o seguinte: o texto diz: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Você tem essa garantia, meu irmão. Em meio às incertezas da vida, você pode se agarrar a isso, que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus está ao seu lado, está te orientando. Agarre-se a essa certeza divina. Deus vai nos instruir. A verdade divina é essa: Deus nos ensinará o caminho da segurança, e a nossa segurança é essa: Deus nos aconselhará em meio às incertezas da vida. Sim, é verdade. Deus cuidará de nós. Sim, é verdade. Deus cuidará de nós, nos conduzindo protegidamente pelos vales da incerteza. Portanto, enfrente cada incerteza da sua vida com a certeza de Deus. E a certeza divina é uma só: Deus é por nós. E, meu irmão, eu sei que pode parecer clichê, porque por tantas vezes nós dizemos isso, e por tantas vezes nós repetimos isso, e pode ser que você já banalizou isso na sua mente, mas preste atenção, essa é a garantia que você tem: Deus é por você. E se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é por você, o que é que pode ser contra você? Nada, nem ninguém. Cada um de nós precisa mais do que nunca de fé em dias de incredulidade. Nós carecemos de convicções em meio às inconstâncias da vida. E Deus é claro em nos mostrar o que Ele faz quando nós cremos. Veja só o Salmo 119, verso 105, o que está escrito. O texto diz: a Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Deus nos orienta pela palavra. Deus não nos deixa no escuro. Ele usa a sua palavra para iluminar o nosso caminho, para nos mostrar as grandes coisas que Ele quer fazer em nossas vidas. Por isso Deus quer que você pare de correr atrás de coisas que só fazem sentido para você. Ele espera que você deseje o que Ele tem para a sua vida. Em nome de Jesus, igreja missionária, não desista da presença de Deus. Não ande mais pelos seus sentimentos, mas viva com base na direção do Espírito Santo. Coloque os seus sentimentos e vontades à prova do Espírito. Coloque os seus sentimentos e vontades à prova da palavra de Deus. Avalie a motivação do seu coração. Avalie a disposição do seu físico perante Deus. Escolha não ser o tipo de pessoa que desiste, mas pelo contrário, escolha ir até o fim. Escolha ir até o fim sem desistir. E tenha certeza, em meio às incertezas da vida, agarre-se às promessas que o Senhor já tem dado ao seu coração. Em terceiro lugar, para aprender a ser guiado por Deus, permanecendo na presença dEle, jamais se deixe dominar pelo medo. Jamais permita que o medo tome conta do seu coração. Jamais permita que o medo domine a sua mente. O medo é um dos piores inimigos da construção da nossa fé. O medo é um adversário que impede a nossa obediência quando nós recebemos a orientação divina. Por isso, na tempestade, nos momentos difíceis, nas contrariedades da vida, o homem sábio, ele não ora a Deus pedindo proteção contra o perigo, mas ele ora a Deus pedindo para que Deus o liberte de todo medo.
Uma pessoa que deseja ser orientada por Deus sabe que a tempestade, que é a tempestade interior que nos expõe ao perigo. É a tempestade que acontece dentro dos nossos corações, em nossas mentes, que nos leva ao perigo, e não as tempestades externas, e não as tempestades das circunstâncias. O medo é a crença que a incredulidade tenta colocar no nosso coração que nada vai dar certo, que não vai dar, que não vai acontecer. Mas nós somos o povo que temos o Deus poderoso, que está descrito lá no Salmo 46, que diz o seguinte: esse é o nosso Deus, o Deus que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro e auxílio sempre presente na hora da angústia, por isso nós não temeremos. Então, se você, meu irmão, se você deseja ser orientado por Deus, permanecendo na presença dEle, decida então jamais se deixar dominar pelo medo. É isso que nós vemos na vida de Paulo. Um homem que não se deixou ser dominado pelo medo. Veja só o texto de Atos, capítulo 20, verso 23. Paulo diz: senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Paulo sabia que havia perigo. Paulo sabia que tinha coisa não muito boa aguardando. E é certo, meus irmãos, que Paulo sentia medo desses perigos. Ele era homem, ele era humano, ele não era insensível, ele não era irresponsável, mas Paulo confiava mesmo pressentindo o perigo. Paulo não deixava de seguir a orientação divina por medo de qualquer coisa, mas Paulo escolhia ser compelido pelo Espírito Santo e não pelo medo. Paulo sabia que tinha nele um espírito mais forte, que habitava nele, que era maior do que o medo. Tanto é verdade que Paulo declarou em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E este é o motivo, meus irmãos, pela qual nós não desistimos, porque o mesmo Espírito que habitava na vida de Paulo é o Espírito que hoje habita na minha e na sua vida, e é o Espírito que nos enche de ousadia para prosseguir sem desistirmos. É verdade que o medo muitas vezes tenta nos dominar, é verdade que o medo muitas vezes tenta nos assustar, nos assombrar e até mesmo nos fazer recuar, mas todas as vezes que nós lembramos que nós temos dentro de nós o Espírito do Deus poderoso, o Senhor de todo o universo, o medo perde e a ousadia ganha espaço e invade o nosso coração. Então, se você deseja aprender a ser guiado por Deus nessa manhã, permanecendo na presença dEle, jamais permita que o medo tome espaço no teu coração, jamais permita ser dominado por ele. Olhe para o medo como um espírito, e toda vez que o medo rondar a sua vida, fale para ele o que está escrito em 1 João capítulo 4, verso 4. O texto afirma: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Quando o medo rondar a sua vida, olhe bem para ele e diga: medo, sai para lá, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Sim, o Espírito que está em você é mais forte do que o Espírito que está no mundo, do que o espírito do medo. Qual é a área, meu irmão? Qual é a área da sua vida que nesse dia, que nesta manhã, o Espírito de Deus está revelando para você ficar, para você resistir, para você lutar, para você vencer, para você reconstruir? Você nunca pode desistir simplesmente porque está difícil demais. Em nome de Jesus, você não pode desistir simplesmente porque está pesado demais. Então, cansei, não vou conseguir mais, não vou seguir mais em frente. Não, você deve sempre sim ficar na presença de Deus, porque na presença de Deus você tem a força que você precisa para enfrentar qualquer situação. Na presença de Deus, Deus lhe dará discernimento se você deve entregar algo que o Espírito está te pedindo. Às vezes, a ação do momento é fazer entrega. Às vezes o que Deus está pedindo para você é que você entregue alguma área da sua vida ao altar dEle.
E a minha pergunta para você nessa manhã é: o que é que o Espírito de Deus está pedindo que você entregue? Em outros momentos, a questão é mais do que entrega, a questão é mudança. Então, Deus ele vai te conduzir a ver se deve mudar algo. Porque aquilo que o Espírito está direcionando você é sempre para algo novo, é sempre para algo melhor. Por isso, avalie as suas motivações, avalie as suas intenções pessoais e as questões essenciais da sua satisfação interior. Talvez hoje você esteja lidando com algo muito sério, uma situação muito difícil. Talvez alguém que você tanto ama fez mal a você. E por isso você considera desistir a melhor opção. Por isso você considera sair da presença de Deus. Mas hoje Deus te manda uma palavra de alento. Hoje Deus está me usando aqui para dizer para você aquilo que está escrito em Gálatas capítulo 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Não desista, meu irmão. Espera mais um pouco, aguenta firme na presença do Senhor, porque no tempo próprio você vai colher se você não desanimar. Não desista, resista a tudo que estiver relacionado à mágoa, resista a tudo aquilo que estiver relacionado à infidelidade, à mentira, à vingança, à inveja, à luxúria, à rebeldia. Resista, resista. Deus vai te restituir se você decidir permanecer na presença dEle, se você decidir manter o teu coração alinhado com o dEle. Por isso siga fiel na orientação divina de não se entregar ao medo, de não se render ao medo. Decida jamais permitir que o teu coração seja dominado por qualquer sentimento de medo, mas permaneça o teu coração na presença do Senhor. E por fim, em quarto lugar, para nós terminarmos, para aprender a ser guiado por Deus, permanecendo na presença dEle, foque sempre o destino do seu chamado. Coloque os seus olhos no destino do seu chamado. É importante relembrar aqui, muito importante relembrar, que Deus criou você com um propósito único. Deus criou você com uma missão específica. Ele criou você, Ele pensou em você, e Ele te deu essa missão. E é por isso que Deus deseja tanto te guiar. É por isso que Deus deseja tanto te orientar, te instruir, porque só nesse propósito, só nesse plano é que você encontrará a satisfação plena na sua vida. Então o segredo da vida é não perder o foco do destino do seu chamado, é manter os seus olhos no seu chamado, é manter os seus olhos naquilo que Deus chamou você para fazer. Veja o texto de Atos, capítulo 20, verso 24, como Paulo diz: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo, ele nos ensina que Deus tem interesse em orientar a todos aqueles que levam com seriedade o seu propósito. Paulo é claro em declarar o seu foco quando ele afirma: eu não considero a minha vida de valor algum para mim. Eu não considero os meus sonhos e planos de valor algum para mim. A única coisa que me importa é cumprir o chamado que Deus tem, é finalizar a corrida, é ir até o fim sem desistir. Isso é a única coisa que me importa. Paulo havia compreendido a importância do seu chamado. Paulo tinha os seus olhos fitos no destino do seu chamado. Por isso Deus orientava Paulo com clareza. E eu peço que você neste momento preste atenção a isso, guarde essa verdade no seu coração. Se você priorizar cumprir o chamado de Deus para a sua vida, Deus vai cuidar do restante. Se você olhar, focar apenas em uma coisa, cumprir o chamado de Deus, cumprir o propósito pela qual Ele criou você, Ele vai cuidar de todo o restante. Você não precisa se preocupar com mais nada.
Sim, para nós aprendermos a ser guiados por Deus, permanecendo da presença dEle, nós precisamos focar sempre o destino do chamado de Deus em nossas vidas. Portanto, meu irmão, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Qual é o propósito pela qual Ele te criou? Por que é que Ele te criou? Qual é a missão que Ele tem te dado? O que é que você está pronto para fazer, para permanecer na presença do Deus do chamado? Deus, Ele quer orientar você, mas você precisa permanecer para dar muito fruto. Deus quer guiar você, mas você precisa focar o chamado que Deus te deu. Você precisa colocar os seus olhos nisso. Por isso, não valorize aquilo que é deste mundo em detrimento daquilo que é eterno, mas coloque os seus olhos em Jesus. Em nome do Senhor, meus irmãos, vença o seu ego, vença o seu orgulho. Em nome de Jesus, termine a corrida que você está correndo vitoriosamente, complete o seu ministério. Deus sempre vai te sustentar enquanto você dá ouvidos para aquilo que Ele te chamou, para aquilo que Ele te mandou fazer. Então, se você se sente tentado a desistir, se você tem se sentido tentado a jogar tudo para o ar, lembre-se disso. Deus, Ele te ama demais e Ele te trouxe hoje aqui nesta manhã para te dizer que Ele quer você e que Ele vai te capacitar a vencer tudo, e Ele quer que você não erre, mas que você acerte em cheio para viver no centro da vontade dEle. A orientação que Deus tem para você é: desista de todo erro e jamais desista de permanecer fiel a mim. É isso que o Espírito Santo de Deus está te dizendo. Você não faz ideia do que Deus é capaz de fazer por alguém que tem coragem para permanecer. Você não faz ideia do que Deus é capaz de fazer por alguém que tem coragem para permanecer a despeito das circunstâncias, a despeito do que as vozes estão dizendo. A vida de Ruth é o nosso exemplo, como nós meditamos no início dessa mensagem. Ruth era uma estrangeira que nem pertencia ao povo de Deus, mas ela escolheu ficar. Ela escolheu pagar o preço. E o que é que Deus fez por Ruth? Bem, Ruth se casou com Boaz, que gerou um filho chamado Obed, como nós vemos em Mateus capítulo 1, verso 5. E por sua vez Obed gerou Jessé. E sabe quem é Jessé? Jessé era o pai do rei Davi. Ruth não apenas entrou para a linhagem real de Israel, mas ela se tornou parte da genealogia de Jesus. E o que eu quero te perguntar nessa manhã, meu irmão, é: será que você não está percebendo que quando você decide permanecer na presença do Senhor, aquilo que Deus vai fazer na sua vida e através de você vai além do que você pode imaginar? Será que você não percebe? Por isso, escolha permanecer na presença de Deus. Escolha ficar no lugar mais seguro do universo. O lugar mais seguro no universo é o centro da presença de Deus. Não desista. Ouça hoje o que o Espírito está te dizendo. Ouça hoje o que o Espírito quer que você faça. Deus, Ele não joga dados. Deus não brinca. Ele sim tem planos lindos e projetos maravilhosos para fazer na tua vida. Creia nisso, meu irmão. E a minha oração nesse dia, nessa mensagem, é que seja sobre a sua vida essa palavra profética registrada no Salmo capítulo 1, verso 3. Assim, se você fizer dessa forma, se você permanecer na presença de Deus, assim será também na sua vida. Tome posse dessa promessa: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. É isso que acontece na vida daqueles que decidem permanecer na presença de Jesus. Deus te criou para isso. Deus te criou para viver na presença dEle. E hoje você sabe que a decisão certa a ser tomada é ficar. Não desistir, mas ficar.
permanecer, depender da presença capacitadora do Espírito Santo de Deus na sua vida. Fique onde Deus deseja e você será abençoado e próspero em tudo que você fizer. Mas agora, neste momento, eu peço que você feche os seus olhos aonde você está, curve a sua cabeça e nós vamos orar. Senhor Jesus, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, meu Pai. Oh Jesus, a tua palavra foi entregue. Que o Senhor venha gerar vida com essa palavra. Nos guia, Senhor. Nos guia, Jesus, nos instrui. Nós não queremos viver fora da tua vontade. Nós não queremos viver do nosso modo, mas nós queremos viver dia após dia o perfeito plano que o Senhor tem para nós. Nos guia, Senhor, e nos leva a compreender que nós somos guiados quando nós permanecemos na tua presença. A tua presença lança fora todo medo. A tua presença nos dá a paz que excede todo entendimento e nos guia até o fim da nossa caminhada. Em nome de Jesus, amém e amém. Missionária Central de Maringá.